Hoje nós vamos continuar o vídeo que eu gravei anteriormente. E o tema é o mesmo, mas vai ser a parte 2. Você levaria o seu filho numa odontopediatra como você? Que pergunta maravilhosa, tão pertinente para a gente poder melhorar o nosso atendimento. E eu falo para você que é odontopediatra, que ama atender crianças, você que está na pós-graduação ou você que está na faculdade e já está completamente apaixonado pela odontopediatria e quer entrar no mercado da odontopediatria de uma maneira já com um passo à frente dos seus colegas, porque você vai se preparar cada dia mais para poder fazer e oferecer um atendimento diferenciado. Eu falo muito que os profissionais, quando saem da faculdade, os estudantes, a gente sai com a cabeça assim, cheia de sonhos, né? E depois a gente cai naquele campo de batalha que é realmente depois que a gente forma, que a gente fica sem a faculdade, sem as festas, e aí a gente leva aquele banho ali de água fria, que a gente entra no mercado e às vezes a gente se sente despreparado. Então, assim, é para você que está saindo da faculdade também que eu falo, porque existe um caminho, talvez mais curto, né? Porque quando a gente aprende com pessoas que já viveram as dificuldades e já sabem nos ensinar os caminhos mais fáceis, a gente consegue encurtar para poder alcançar o grande objetivo de ser uma boa profissional. E é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente dedica. Então, eu estou aqui, sou Tia Bela, para te ajudar. E quando eu gravei o primeiro vídeo, eu tinha preparado um material assim bem grande sobre esse assunto, né? Você levaria a sua criança em você, no odontopediatra, como você trabalha? E aí, depois que eu gravei o vídeo, eu não consegui colocar tudo que eu gostaria de falar no vídeo. Então, eu falei, não, eu preciso gravar a parte 2, porque com certeza ainda ficou faltando muitas coisas que são importantes para que você possa observar e talvez reconstruir coisas no seu consultório que ainda não estão ajustadas e que realmente vão fazer toda a diferença na entrega do seu atendimento para os pais. Bom, eu até falei muito isso aqui no outro vídeo, né? Porque existem muitos profissionais que nunca se fizeram essa pergunta. Teve uma hora no primeiro vídeo que eu perguntei qual a nota você dá para você no seu atendimento. Se você assistiu o primeiro vídeo, você pensou numa nota que você dá para o seu atendimento? Posta nos comentários para mim, ou se você não quiser se expor, manda para mim no direct. Tia Bela, estou achando que meu atendimento está por volta dos 4. Então, ótima oportunidade, você ainda tem 6 pontos para melhorar. É isso aí, nunca desistir. Eu falo muito com as minhas alunas, porque o primeiro módulo do meu curso, Protocolo Encantamento Tia Bela, ele fala muito de como a Tia Bela pensa. E, às vezes, eu recebo muitas perguntas, Tia Bela, mas do ponto que eu estou, ainda dá para começar? Sim. De todos os pontos da sua carreira, você pode começar um caminho diferente. Hoje eu estava vendo uma foto na internet, tão bonita, era um executivo, né, com terno e gravata, e a foto mostra ele de costas, né, ou seja, ele estava de frente para 2 estradas, para a direita e para a esquerda. E tinha uma frase, né, uma frase assim embaixo na foto, falando, né, que uma pequena decisão realmente pode mudar o rumo da sua história. Então, é isso aí, né? Independente em qual momento você está, assim como essa pessoa que está olhando para um caminho A ou um caminho B, você pode tomar a decisão certa de fazer a escolha certa de um caminho profissional mais assertivo, um caminho profissional mais bem preparado, como eu falo sempre dessa palavra. O mercado hoje, ele está aí para todo mundo, né? A gente mergulha e estamos todos nós, dentistas, odontopediatras, à procura da realização profissional, da realização pessoal. Nós estamos todos nadando no mesmo, nós estamos ali, né, no mesmo mar, mas o barquinho que cada um pode estar no mar, é exatamente esse barquinho que vai fazer a diferença, né? Então, as águas podem ser turbulentas para todo mundo, mas a maneira com que eu construo a minha base, né, que vai me colocar nesse mar, é exatamente isso que vai trazer segurança para a minha vida profissional. Por isso que é fundamental você sempre se perguntar como anda o meu atendimento, qual nota eu dou para o meu atendimento.
Tem dia que a gente pode dar uma nota 10 para todos os atendimentos, tem dia que a gente chega arrasado no consultório, tem muitas pessoas que me escrevem, ai, Tia Bela, mas tem dia que eu chego que eu fico me achando assim, a bam da odontopediatria, mas tem dia que eu chego na minha casa e eu tô assim, deprimida, porque eu não consegui fazer uma consulta bem feita, eu não consegui atender direito, eu estressei com a criança, estressei com a mãe não me ajudava, então assim, a própria dinamicidade do consultório, ela nos traz pontos distintos todos os dias e a todo momento, porque são crianças diferentes, né? Às vezes a criança vai com a mãe, às vezes a criança vai com a avó não gosta muito de ajudar na hora do choro. Então, assim, existem fatores que fogem do nosso controle, muitas vezes, para que a gente possa dizer assim, não, meu atendimento sempre vai ser desse jeito. E, às vezes, o que vem de fora, o que chega de novo para nós, é diferente, né? O que chega da consulta das 8 é completamente diferente da consulta das 9, mas se o seu preparo, né, se você tiver um modo de atender que já prevê, né, essas variantes que chegam no seu consultório, que estão totalmente fora do seu, eu falo das suas escolhas, né, de controle não, porque exatamente, você atendendo de uma maneira protocolada, você não perde o controle da situação. Mas muitas vezes a gente não tem como escolher o que chega para a gente. Imagina, né? Se a gente pudesse escolher só pacientes bonzinhos para o consultório, só crianças que não choram, só pais que ajudam, pais que não têm medo de escovar os dentes das crianças, que não vão falar que traumatiza, pais que não dão doce, avós também que cooperam com a alimentação, com a higienização. Tudo seria um mar de rosas, mas as coisas não são assim. Mas esses fatores que eu não tenho como escolher não chegar no meu consultório, eu consigo controlar, né, através de um protocolo que já prepara você para essas situações distintas, né, que muitas vezes a gente não quer que aconteça, mas acontece no consultório. Então, como é importante a gente se preparar para esses momentos. E aí, na hora que eu estava gravando o primeiro vídeo, eu falei sobre o choro, que é uma das coisas que eu acho que os bons profissionais, só recapitulando para a gente poder fazer uma conexão com esse vídeo de hoje, os bons profissionais que lidam com criança, não só na área da odontopediatria, mas também pediatras, fonoaudiólogos que trabalham com criança, professoras na escola, né? Nós que lidamos com crianças, nós precisamos também sermos expert no assunto choro. Se você não gosta do choro, se você não quer trabalhar o choro, compreender, né? Por que o choro existe, quando ele se manifesta, por que está se manifestando, ter uma percepção, um olhar acolhedor, crítico, para tentar, de uma maneira muito rápida, porque a gente não tem muito tempo, o choro acontece no consultório, você imagina, eu estou lá na cadeira para fazer o exame da criança e ela começa a chorar. Eu não tenho como ali sentar na mesa, buscar um livro para ler sobre o choro, né? Eu preciso ter um preparo já, uma habilidade mesmo de conhecimento científico do choro para poder aplicar naquela criança que se manifesta comigo, para que eu não perca todo o atendimento e eu consiga ser eficaz e eficiente no meu atendimento. Então, assim, a gente falou muito sobre o choro. Tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje, mas antes eu queria muito colocar a importância de você perceber que essa autoavaliação do seu atendimento, ela vai sim fazer uma grande diferença na sua carreira. Porque os profissionais que continuam aí trabalhando, sem tempo nem para olhar para dentro de si e observar o que eles entregam, eles quase que não fazem nenhuma mudança durante a vida profissional. Ficam estagnados no mesmo patamar que eles alcançaram e que estão ali, como diz, de boa, pagando as contas, né? Sempre apertado, vivendo com os convênios, que é uma coisa que tira muito, suga muito a gente como profissional, suga o nosso tempo, suga a nossa força física, porque a gente tem que atender muitos pacientes por hora para poder chegar num valor financeiro que compense, né? E aí tem algumas questões que eu acho que não compensa mesmo, porque a gente trabalha muito para o convênio não trabalha nada para a gente. E se a gente perde o convênio, os pacientes do convênio não ficam no nosso consultório.
Então, essa percepção é muito importante também. E os profissionais que não avaliam as entregas que eles estão fazendo, eles com certeza não têm e não usam essa grande oportunidade de percepção dos erros como forma de melhorar o consultório. Coisa simples, né? Se for colocar uma sala de espera, se você tem lá 8, 10, 11 anos de formado, você ainda está com o mesmo brinquedo na sua sala de espera, poxa vida, qual a sua percepção diante da criança que chegou ali? Quantos anos ela vai no seu consultório e é o mesmo brinquedo que está lá? Eu amo ficar procurando na internet o que eu posso trazer de novo na minha sala de espera. Por quê? A criança vai no consultório 2 vezes por ano. Então, se a gente faz, se você for pensar uma mudança na questão dos brinquedos na sua sala de espera, se você fizer 2 vezes por ano uma renovada, né, renova aí 2, 3, 4 brinquedos, financeiramente isso não vai te afetar muito, mas vai, com certeza, trazer uma diferença muito grande na percepção da criança. E tem dentistas aí, ó, que estão ainda com os mesmos brinquedos desde que formaram, porque não fazem essa autoavaliação do que eles estão oferecendo. Eu estou falando da sala de espera, mas tem inúmeras coisas que eu vou continuar pontuando aqui hoje, que a gente falou do choro, que agora eu vou elencar algumas outras coisas. Então, pensando nisso, as maiores dificuldades que os odontopediatras têm no consultório e que impedem eles realmente de lotar a agenda, ter a agenda cheia só de crianças, que maravilha, poder realizar procedimentos só naquilo que você gosta, no nicho que você ama, e também só pacientes particulares. O sonho de consumo é possível? Claro que é possível, desde que você faça as escolhas certas, você corrija os erros, né? Que você recalcule a sua rota, assim como o GPS faz. Por isso que eu falo que a gente pode começar do ponto que a gente está. A gente tem que pensar que nós, como profissionais, nós somos como a gente trabalha com um GPS, né? A gente colocou o GPS para andar, para chegar num lugar. E aí deu errado, ele recalcula para a gente. Mas só que a gente precisa compreender que vai recalcular, mas os ajustes precisam ser feitos por nós para que a gente possa alcançar o objetivo. Então, o outro ponto que eu falei que é uma das maiores dificuldades seria na questão da estrutura. Eu percebo que isso é uma das coisas que também limita muitos pais de fazerem uma escolha para levar a criança no consultório. Por quê? Se você não tem um mínimo de estrutura para oferecer para o atendimento de criança, isso vai te complicar no atendimento. Eu falo muito mínimo, porque às vezes, assim, você tem um mínimo que dá, né? Às vezes o seu mínimo dá para você montar uma estrutura, seguindo os passos, por exemplo, com o protocolo Encantamento Tchabela, que a gente precisa ter uma sala de espera, uma brinquedoteca, um consultório, um banheirinho, um banheiro na recepção. Então, assim, a estrutura mínima você tem que oferecer. Então, às vezes, a gente pega dentistas que escolhem uma sala muito pequenininha, e daí a recepção tem 2 cadeiras. E se ele atrasa, numa cadeirinha vai estar sentada a mãe e uma criança. E se ele atrasa muito, e uma mãe, a próximo horário, adianta o horário, o que acontece nessa sala de espera? Vão ter 4 pessoas querendo sentar e não tem espaço. E isso acontece. E isso causa uma certa frustração para os pais que estão ali. Ainda mais quando você para pensar que as crianças, elas não param. Elas ficam agitadas o tempo todo na sala de espera. Então, você precisa ter um mínimo de estrutura. Uma ideia que eu vou te dar, por exemplo, o seu consultório, a sala de espera ela é pequena. Cabe, por exemplo, só 3 a 4 cadeiras. Então, você não consegue, por exemplo, colocar muitos brinquedos espalhados no chão, porque onde as pessoas assentam ali, meio que ocupa o espaço. Então, você coloca 2 cadeiras de adulto, põe 2 cadeiras de criança e coloca numa parede um cineminha, uma televisão, passando desenho. Mas aí você já está adaptando uma estrutura bem focada no atendimento que você está se propondo a fazer. Então, a estrutura, ela é fundamental. Outra coisa também que eu vejo, que às vezes dificulta, por exemplo, consultório coloca autoclave dentro do consultório, que é onde a gente utiliza para poder esterilizar os materiais. Colocam, que até está errado pela vigilância sanitária, você colocar uma bandeja para receber os materiais contaminados.
Você imagina essa estrutura tão pequena, onde você acaba colocando tudo dentro do seu consultório, o risco que você tem ao atender uma criança, dessa criança levantar da sua cadeira e colocar a mão, por exemplo, numa bandeja que está ali contaminada. Então, a estrutura, ela é fundamental. Hoje eu vejo que os pais, eles estão de olho em tudo. E aonde que mostra a sua estrutura? Hoje nas redes sociais. Então, as pessoas estão de olho, nossa, que consultório bonitinho, aproximam a foto, olha lá a cadeira que está usando, olha o spa, olha a recepção, como é que é bonitinho. Não importa o tamanho, né? Tendo um tamanho mínimo, aonde você vai conseguir dar um pouco de conforto, ser assertivo naquele cômodo ao que ele está se propondo fazer, você consegue. O que não dá é para abrir um consultório aí de qualquer jeito, ou às vezes, sabe o que eu já entrei em clínicas ou em consultório? Que o consultório, que é a sala de exame, ela é imensa. E a sala de espera ficou muito pequenininha. E aquele consultório está lá imenso, mal dividido. Porque você poderia ter feito, por exemplo, um canto do seu consultório para conversar com os pais, ou você diminuir um pouco o consultório, ter um cantinho para sua secretária brincar com a criança. Então, a estrutura, ela é extremamente importante para que o pai escolha você. Lembra da questão das plaquinhas que eu falei no outro vídeo? Imagina, em tudo isso que eu estou conversando aqui, que você, na sua cidade, tenham 10 profissionais, né? E essa mãe que tem que levar a criança no odontopediatra, ela tem que escolher um dos 10 que estão ali. E você quer que essa mãe escolha você. Então, pensando em termos de estrutura, ela vai procurar saber como é o seu consultório. E principalmente nas redes sociais, que hoje nos expõem, né? As pessoas conseguem, antes de ir no lugar, saber como que o lugar é. Eu falo que antecipa todos os encontros é a rede social. Outra coisa também, que eu acho que é uma das maiores dificuldades, é a questão da equipe bem treinada. Como é importante você ter uma equipe bem treinada. Não adianta nada você ser fofa, você ser super educada, você ter um atendimento ótimo tecnicamente falando, e a sua secretária ser, não vou colocar sem educação, né? Porque, pelo amor de Deus, mas não ser uma pessoa que trabalhe no mesmo nível de acolhimento que você. E as pessoas percebem. Às vezes as secretárias são fechadas, às vezes com algum problema pessoal elas estão emburradas. Como é importante você ter uma equipe bem treinada, uma recepcionista que acolha, que já receba, que tenha esse primeiro, que ofereça esse primeiro impacto no seu consultório de uma forma acolhedora. Eu amo as minhas secretárias. Eu fico, às vezes, quando o paciente vai chegar e eu estou do lado de dentro e eu escuto, é tão bonitinho que a Flávia, minha secretária, ela abre a porta e a gente tem a porta automática, a mãe entra e ela fala assim, olá, nossa, que gracinha. E eu vejo assim, que é dela, sabe? Ela gosta de acolher aquela mãe. Ela aprendeu que ela é peça fundamental do grande mosaico que é o meu consultório, que é o meu atendimento. Então, sem o atendimento dela bem feito, com acolhimento, não adianta eu fazer o meu. Porque essa mãe que chega com esse tipo de acolhimento, ela já chega toda animada, ela fica super feliz quando a minha secretária chega lá, fica à vontade, você aceita um café, você aceita uma água. São detalhes tão pequenos que nos fazem diferentes. E aí você pode perguntar, Tia Bela, mas essa mãe, nesse caso, ela experimentou o seu atendimento, então ela te escolheu sem saber que você fazia isso. Mas só que a gente tem que pensar que o nosso maior cartão de visita, o que nos torna mais indicáveis, né, assim, vamos dizer, é o nosso atendimento. Porque as pessoas, quando elas estão encantadas, elas falam para 1, para 2, para 3, para 4. Eu vou usar um exemplo da Disney, por exemplo. As pessoas que vão na Disney, elas ficam tão encantadas com o acolhimento de todos os funcionários. Você está andando na Disney, e aí você para um ônibus que está passando, um trenzinho, e pergunta alguma coisa, aquele funcionário ele tem interesse em te responder. Essas pessoas que visitam a Disney, elas voltam para a cidade delas, para a casa delas, e elas passam um tempo só falando nisso, porque elas foram impactadas pelo bom atendimento. E aí, o que te faz? Faz você que está conversando com ela também ser atraída para experimentar o que ela experimentou.
Então, é uma cadeia. Eu atendo bem hoje aqui, porque eu sei que essa pessoa vai me trazer mais pacientes, eu sei que eu vou postar nas redes sociais o meu bom atendimento, vai atrair mais pessoas, e é uma cadeia que você faz, e isso vai rolando, rolando, e com o tempo você percebe que a sua agenda modificou, porque você enxergou que você precisava mudar o seu atendimento, você tomou as atitudes corretas, que eu falo muito que o protocolo faz isso no consultório, faz com que os passos que tem que acontecer no consultório para que a gente receba a criança, desde o agendamento, desde o que é mostrado nas redes sociais, desde a hora que essa criança chega no consultório, que tem a plaquinha esperando ela, que tem um modo que eu ensino como a secretária deve atender. No meu curso eu ensino também como a secretária não deve atender. Eu adoro fazer teatro, tem vídeos no meu curso, né, mostrando eu, Tia Bela, como secretária e como não fazer, porque as pessoas, elas são impactadas também pelo negativo. Você já telefonou para algum consultório onde você não se sentiu acolhida, ou quando você ligou para fazer, às vezes, um procedimento no salão e a pessoa foi seca com você no telefone? Isso impacta a gente negativamente. Como é ruim isso, você já fica desanimado. Então, a importância de você treinar a sua equipe e compreender que isso vai ter consequência no seu bom atendimento e que vai fazer com que você seja um profissional bem escolhido no seu consultório. Outra coisa também que pode fazer com que você seja aquele profissional escolhido, né, para levar a criança no seu consultório, é você não investir para melhorar o seu consultório. Tanto a parte de estrutura, mas também o seu conhecimento. Como é importante hoje, os pais estão observando sempre se você tem uma fala durante a anamnese e demonstra ser uma profissional que estuda, que está fazendo curso, que sabe do que está acontecendo, que está em congresso. Hoje, as pessoas, quando elas estão fazendo curso, elas postam até nos stories, né? Olha aqui, estou estudando, fazendo curso, tal, tal, tal. Postam até que estão fazendo curso com a Tia Bela de atendimento humanizado. Isso é importante você mostrar para o seu paciente. Às vezes, quando você vai fazer uma anamnese, você quer explicar, por exemplo, a questão da chupeta. Então, eu vejo muito no meu consultório que eu não viro para os pais e falo assim, ó, simplesmente, usa chupeta? Usa. Ah, tá, então tem que tirar até os 2 anos. Olha a diferença. Ah, tá, tem que tirar até os 2 anos. Usa chupeta? Usa. Papai e mamãe, então agora eu vou dar uma aula para vocês, pequena, mas porque eu acredito muito que quando a gente compreende, né, quando a gente gera conhecimento para vocês, isso traz uma responsabilidade que vai me ajudar e ajudar a sua criança a finalizar esse processo da chupeta, que iniciou, né, com a entrega da chupeta por vocês, que nós precisamos agora ajudar essa criança a encerrar. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona, o que acontece se essa criança continuar usando a chupeta de um modo prolongado, e aí você vai explicar com conhecimento científico, né, colocando lâminas e tudo, como a gente faz no protocolo Encantamento Tia Bela. E isso traz uma visão dos pais muito diferente de você, daquele profissional que simplesmente vira e fala assim, tem que tirar até os 2 anos. Porque quando você gera conhecimento para os pais, quando você demonstra que você estuda sobre o assunto, isso traz uma credibilidade, uma autoridade que você não imagina. Então, assim, eu sempre peço as odontopediatras da minha equipe que tenha esse cuidado na hora da anamnese, que explique os pais direito, eles estão ali sedentos de conhecimento, estão pagando uma consulta, querem o melhor para a criança, todos os pais querem sempre o melhor para a criança, e eles querem aprender, e quando a gente disponibiliza tempo para ensinar e demonstra que entende do assunto, isso com certeza vai aumentar aquela nota que eu te falei, que você tem que sempre, todos os dias, se dar com relação àquilo que você entrega, com relação àquilo que você oferece do seu bom atendimento. E com relação a conhecimento científico, eu falo muito que é um número assim, você tendo um bom conhecimento científico, você sendo uma pessoa que estuda, com certeza você sempre vai ter um aumento nessa nota que você vai se dar, diferente das pessoas que simplesmente praticam uma odontologia, uma odontopediatria sem se atualizar, né? É importante a gente tirar sempre um tempo, investir o tempo em cursos
imersões, nem que seja hoje com a pandemia online, mas a gente investir financeiramente também em cursos, porque o aprendizado é que nos modifica, né? Eu amo hoje ser professora das minhas alunas, porque eu vejo assim como que o meu conhecimento, né, colocado ali para elas de um modo bem organizado, em módulos, o crescimento que essas alunas minhas estão tendo é impressionante. Então, eu acredito muito nisso, que quando a gente aprende, a gente melhora. E melhora essa nota que a gente vai se dar quanto ao nosso atendimento. E aí a gente vai, com certeza, compreender e acreditar que mais pacientes particulares e só de crianças vão sempre chegar no nosso consultório. Outra coisa que eu queria falar também aqui é a questão, uma coisa que eu acho que é uma das maiores dificuldades também para que você possa pensar com relação ao que você oferece como bom atendimento para você ser escolhido, né, por essa mãe para levar no seu consultório. É a questão da paciência, da dedicação, da resiliência, né? Olha, odontopediatra que não tem paciência precisa rever os conceitos e rever também o que te fez trabalhar com criança. Porque eu escuto, assim, inúmeras histórias dos pais que, às vezes, trazem crianças no meu consultório para a primeira consulta, e, às vezes, na hora da anamnese, a gente vai tendo ali um pouco mais de liberdade, eu vou demonstrando uma empatia, me colocando no lugar daquela mãe, ouvindo o que aquela mãe tem para me dizer, né, com as dúvidas e tudo, e aí essa mãe cria um canal de confiança comigo, e ela acaba me dizendo também que está ali porque não gostou do atendimento que a criança recebeu, que achou que a postura da dentista, da odontopediatra, não foi legal. E essa semana mesmo eu tive um atendimento de um casal que levou uma criança, e aí eu estava explicando sobre a cárie, explicando, né, eu gosto muito de explicar, a cárie começa com uma manchinha que cor. Eu achei bonitinho, porque os pais falaram, mancha branca. Então, assim, eu falei, ó, que bacana. Então, a outra dentista explicou, assim, e eu percebi que essa profissional, ela deu realmente, assim, uma bagagem de conhecimento científico boa para eles, porque a criança, ela veio para mim, assim, apresentando muitas lesões de cárie. Então, é preciso sempre, quando chega essas crianças com a doença cárie ativa instalada, que a gente tenha um olhar crítico, acolhedor, para poder ensinar esses pais que a gente vai tratar, mas que é preciso aprender aonde estão os pontos, né, os erros que fizeram com que essa criança desenvolvesse a doença cárie. Não simplesmente só tratar, eu falo muito isso, que você precisa ter essa abordagem porque você demonstra cuidado, né? O mundo está cheio aí de profissionais que estão curando, fazendo restaurações, mas é preciso gastar tempo ensinando os pais para que eles possam, junto com as orientações que você vai dar, tomar um novo rumo da prevenção, que é o que a gente quer. E aí esse casal teve no meu consultório, e foi tão bonitinho que eu fui percebendo que eles tinham ido numa odontopediatra que gerou conhecimento para eles, que explicou tudo, e aí eu não estava compreendendo, assim, muito bem, foi a hora que ela me contou. Eu falei assim, mas aí vocês mudaram de odontopediatra? Aí o pai falou, tia Bela, e nesse momento, eles falaram que a dentista não tinha muita paciência na hora do atendimento. E aí eu fui fazendo o protocolo, quando eu estava com a criança na cadeira, eu fui fazendo os passos que a gente faz para poder tentar se aproximar, né, espiritualmente, fazer uma conexão ali de coração mesmo com a criança, e a criança tinha muito medo de sentar na cadeira, tinha passado realmente por essa questão da dentista não ter tido paciência e ser impaciente, às vezes rude. E aí eu comecei a fazer os passos do protocolo e consegui, né, arrancar alguns sorrisos, gargalhadas da criança e tudo. E nessa hora eu olhei, assim, né, bem rápido para o pai e me chamou muita atenção, assim, o sorriso dos olhos do pai, porque ele estava de máscara, né? A gente não consegue ver o sorriso hoje na boca, mas o sorriso que aquele pai fez com o olho, assim, de enxergar um momento feliz da criança dele no dentista, vivendo uma nova experiência feliz, incrível, sendo respeitada e tudo. Aí, nesse momento que eu vi, eu olhei para ele e falei assim, papai, ela não chegou a ter nenhum momento assim, não, porque ele estava me entendendo o que eu estava querendo dizer, né? E ele foi e falou assim, tia Bela, nunca foi acolhida dessa maneira que você está fazendo. Então, assim, essa questão da paciência, assim como o choro,
É muito sério você se preparar para ter paciência. E a melhor maneira da gente ter paciência é realmente colocando em prática a empatia. Então, a partir do momento que todos os dias no meu consultório eu faço a troca, né? Me coloco ali na cadeira, olhando para uma dentista, morrendo de medo, ela com um espelhinho, com face shield hoje, tantas coisas que a gente utiliza agora na pandemia, a empatia me faz muito parar ali um segundo e ver qual o melhor caminho eu preciso fazer para poder conseguir realizar uma consulta com amor, né? Então, quando a gente tem empatia com os pais, quando a gente se coloca no lugar desses pais que foram em outro profissional, sentiram que a criança não foi tratada com paciência, né? Isso dá uma dor nos pais. Poxa vida, a pessoa está pagando para ser atendida e o profissional, ele é impaciente, eu não consigo, assim, fazer a conexão dessas entregas, né? Isso não entra no meu coração. E de uma forma muito clara, objetiva, eu falo isso com as minhas alunas, é preciso ter paciência. Eu amo atender criança, Tia Bela, eu sei fazer a técnica, eu estou bombando, eu faço internet, redes sociais, eu gravo vídeo para as mães e tudo, mas na hora H, a mãe percebe que eu não tenho muita paciência, não adianta. É como se você pegasse tudo que você sabe que vai dar certo e jogasse ali no lixo, porque você não faz uma coisa que é primordial, que é ter paciência. E a paciência, ela é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo, né? Então, assim, talvez você estudar sobre os manejos com a criança perante ao choro, porque muitas vezes a falta de paciência vem porque não consegue controlar a hora da situação do choro. Muitas vezes porque o profissional quer fazer a criança parar de chorar, fica gastando tempo tentando fazer a criança parar de chorar. E parar de chorar, o choro, eu uso muito essa frase, o choro não precisa ser interrompido, papai e mamãe, mas acolhido. Então, dessa maneira que eu falo com os pais, eles se sentem, assim, até meio, assim, mais tranquilos de acontecer o choro, porque às vezes os pais acham que o choro vai incomodar a dentista e ela não vai conseguir realizar o trabalho. E a gente que aprendeu a ter paciência, a gente aprende a lidar com o choro e ser paciente, ouvindo o choro e o choro soando como uma música natural expressa por aquela criança que está em meio a uma dificuldade. Então, o choro o choro, né, e a questão da equipe, a questão também da paciência é uma das maiores dificuldades que a gente vê que os dentistas odontopediatras têm e que faz com que eles tenham uma notinha deles mesmos, né, mais baixa e talvez não serem as pessoas escolhidas para indicarem as próprias crianças se forem levar. Se você enxergou isso, modifique. Isso tem uma maneira fácil de fazer, é trabalhar cada erro, estudar o choro, ler sobre a paciência, trabalhar isso na sua mente também, a resiliência, ser proativo ali na hora de às vezes, encontrar um outro caminho que você consiga conduzir a consulta. Tudo tem jeito. Então, a tarefa dessa semana continua sendo você fazer uma autoavaliação do que você está entregando no seu consultório. Eu sou Tia Bela, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu espero que tenha feito sentido para você. Mande para algum profissional que anda desanimado, que precisa receber esse vídeo, para poder talvez dar uma animada aí na carreira profissional. Um grande beijo e até o próximo vídeo.